Alguma vez já passou pela cabeça o que acontece dentro das paredes de um prédio? Pois é, hoje vamos explorar justamente uma dessas redes ocultas, uma rede fascinante que leva vida para cada andar, o sistema de distribuição de água. Vamos mergulhar nisso, porque por trás do concreto e da tinta existe toda uma rede complexa. É quase como um organismo vivo, sabe? Pulsando com vida. Esse sistema é basicamente a espinha dorsal do nosso conforto moderno. É ele que garante que a água, esse recurso tão essencial, chegue exatamente onde precisa, na hora em que precisa. Então, que tal a gente seguir o caminho que a água faz, desde o reservatório, lá no alto, até a torneira? É uma jornada bem interessante, de pura engenharia. E olha, toda grande jornada tem um ponto de partida. No nosso caso aqui, tudo começa lá em cima. Esse aqui é o coração do sistema. O reservatório superior é o ponto de partida, onde toda a água fica armazenada, prontinha para começar sua descida pela força da gravidade. E um reservatório é bem mais que uma simples caixa d'água, viu? Ele tem mecanismos de segurança que são cruciais, como o extravasor, que o pessoal também chama de ladrão, que serve para evitar transbordamentos. E tem também as saídas de limpeza, para garantir a qualidade da água que a gente consome. Certo. Uma vez que a água deixa o reservatório, ela precisa de um caminho para percorrer, né? Dá para pensar nisso como se fosse um sistema de rodovias. E aqui estão elas. O barrilete funciona como a primeira grande avenida que distribui o fluxo, e dele partem as colunas, que são as supervias verticais que vão levar a água para baixo, andar por andar. Então o ponto principal é este. O barrilete é como se fosse o cérebro da distribuição inicial. É o grande hub que organiza para onde a água tem que ir a partir do reservatório. E claro, na engenharia sempre existem opções. O projeto do barrilete pode ser concentrado, com todas as válvulas juntas no lugar só para facilitar o controle, ou ramificado, que é uma opção mais econômica, com os registros mais espalhados. No projeto concentrado, todas as saídas e os controles ficam bem organizados em um único local. E isso torna a manutenção e o controle de segurança muito, mas muito mais fáceis. A partir do barrilete, a água entra nas colunas de distribuição. Se o barrilete é a avenida principal, as colunas são as autoestradas que descem pelo prédio, garantindo que cada andar receba seu abastecimento. Ok, a água já desceu pelos andares, mas como é que ela faz aquele trecho final para chegar até a torneira? Aí o sistema vai se tornando cada vez mais específico. Das colunas, que são grandes, a água é desviada para os ramais, que atendem áreas menores, e depois para os sub-ramais, que vão se conectar diretamente a uma pia ou a um chuveiro. Dentro de cada andar, o sistema se ramifica ainda mais. A coluna vertical alimenta o ramal horizontal, que é o RDP. E ele, por sua vez, leva água aos sub-ramais, os RDS, que se conectam direto nos pontos de uso. É uma verdadeira rede de microdistribuição. Mas veja bem, não se trata só de levar a água do ponto A para o ponto B. Um bom projeto pensa em controle, em segurança e em manutenção. E aqui que entra um conceito que, olha, é fundamental: a setorização. A ideia é simplesmente genial. Ao dividir a rede em setores, cada um com seu registro, é possível consertar um vazamento no banheiro de um apartamento sem precisar cortar a água do prédio inteiro. Isso sim é um projeto inteligente. No Brasil, a norma técnica que rege tudo isso, a NBR 5626, é bem clara. Ela exige registros em pelo menos 5 pontos estratégicos. Isso garante que cada parte do sistema possa ser isolada, desde o barrilete principal lá em cima até a entrada de um único apartamento. E para controlar todo esse fluxo, existem diferentes tipos de válvulas. Temos os registros de gaveta, que são tipo interruptores, ou está tudo aberto ou tudo fechado. Já os registros de pressão nos permitem regular a intensidade do fluxo, como a gente faz no chuveiro. E por fim, as válvulas de retenção funcionam como uma porta de sentido único, garantindo que a água nunca volte pelo caminho errado. A escolha do material também é vital. Os tubos de plástico, tipo PVC, são leves, resistem bem à corrosão e são mais baratos, ótimos para a maioria das aplicações. Por outro lado, os tubos metálicos oferecem mais resistência ao calor e à pressão e são essenciais em sistemas críticos, como os de combate a incêndio. A escolha certa depende da função de cada pedacinho da rede. A diferença entre os materiais fica bem clara quando a gente olha. De um lado, a versatilidade das conexões de PVC, do outro, a robustez de um sistema metálico que é projetado para durar e aguentar as condições mais exigentes. No fim dessa jornada, o que a gente vê é muito mais do que só um monte de canos. É um sistema projetado de forma muito elegante. Recapitulando, tudo flui de uma forma bem lógica. A água desce do reservatório, é distribuída pelo barrilete para as colunas, que por sua vez alimentam os ramais em cada andar, chegando finalmente aos sub-ramais e às torneiras. É quase uma dança da física com a engenharia. Nós estamos cercados por essas maravilhas da engenharia que simplesmente funcionam, dia após dia, sem que a gente nem se dê conta. Talvez, da próxima vez que alguém abrir a torneira, lembre de toda essa jornada. Fica a pergunta, né? Quais outras redes invisíveis será que movem o mundo ao nosso redor?